Olá, hoje vamos falar das emergências em valvopatias, emergências e urgências em valvopatias. Eu sou o Dr. Rony Osmar Sampaio, da Unidade Clínica de Valvopatias. Quando nós falamos em urgências valvares, são duas coisas que são fundamentais, porque implica numa melhora do prognóstico do paciente. A primeira é o diagnóstico precoce, ou seja, o paciente que chega com instabilidade clínica, uma disfunção orgânica, ele tem que ser rapidamente avaliado em relação à sua gravidade anatômica, em relação à sua etiologia e às suas comorbidades. E através desse diagnóstico precoce, temos que também instituir um tratamento imediato através de um suporte clínico, seja por melhora da parte inicial, quando ele chega muito descompensado, fazer um suporte clínico imediato, seguido de uma intervenção ou temporária, como ponte para um tratamento definitivo, ou mesmo uma intervenção definitiva. E esse quadro clínico, o que importa para a gente? São duas coisas. Duas situações que é comum acontecer na unidade de emergência no paciente com doença valvar. A primeira é aquele paciente quando chega com dispneia, tosse e insuficiência respiratória, no qual, na maioria das vezes, trata-se de um edema agudo pulmonar, ou um paciente que chega numa situação de má perfusão periférica, agitado, confusão, baixo débito cardíaco, que pode se tratar de um choque cardiogênico. Então, essas duas situações são as emergências valvares mais comuns. O edema agudo pulmonar, devido a uma doença valvar hemodinamicamente importante, e o choque cardiogênico. Na nossa instituição, o que nós observamos nesse estudo? Cerca de 75% dos pacientes eles vão para a cirurgia de forma eletiva, só que mais ou menos 25%, aqui no caso 22,5% para ser mais preciso, eles são encaminhados para a cirurgia numa situação de urgência e emergência. E isso tem uma implicação, porque esses pacientes normalmente têm o Euroscore mais alto, seja na emergência, em torno de 7%, ou seja na urgência, em torno de 7%, ou na emergência até 30%. Portanto, não é pouca coisa em relação a uma cirurgia eletiva, que o Euroscore é bem mais baixo. E qual é o perfil desses pacientes? Que tipo de paciente a gente avalia na emergência? Veja, a idade média do nosso grupo foi em torno de 56 anos, um pouco mais predominante no sexo feminino. Boa parte dos pacientes tinha fibrilação atrial e também era uma reoperação que necessitava. Além disso, os pacientes tinham, a maioria deles, ou uma insuficiência mitral, um refluxo mitral, ou uma estenose aórtica. Sendo menor, monta a insuficiência aórtica e a estenose mitral. Veja que a maioria das etiologias, 60%, se deveu à doença reumática, que é comum em nosso país. No primeiro caso, vou mostrar uma paciente de 74 anos, do sexo feminino, chega em falta de ar na unidade de emergência e tinha um diagnóstico já estabelecido de uma estenose mitral em classe funcional 3. Ela estava em fila de cirurgia. Acentuou-se a classe funcional nos últimos dias, chegando em classe funcional 4, e tinha como antecedente FA permanente, obesidade e hipotireoidismo. O exame físico era característico, tinha um sopro diastólico enruflar mitral associado a um sopro tricúspide com riveiro cavalo presente devido a uma insuficiência tricúspide secundária e hipertensão pulmonar. O eletrocardiograma da paciente com fibrilo-flutter, uma fibrilação atrial com estação das Fs características, e uma radiografia com edema, uma congestão pulmonar significativa. O ecocardiograma da paciente confirmava uma estenose mitral importante, tanto pelo índice Doppler, pelo pressure half time, tempo de meia pressão, como também pela fusão das comissuras, mostrando que era uma doença reumática, que o bastão de Ocke, o sinal clássico do bastão de Ocke na cúspide anterior da válvula mitral. Bom, esse outro slide mostrando um grande ato esquerdo dessa paciente, uma turbulência de fluxo, demonstrando então que a válvula mitral realmente tinha uma abertura diminuída. O que fazer com um doente desse que chega na emergência? Primeira situação, tem que identificar se houve um fator descompensador, que acontece não só na doença mitral, mas como em todas as outras que eu vou falar. Má aderência à restrição hidrossalina, má aderência medicamentosa, quadros infecciosos associados, muito comum pneumonia associada nesse grupo de pacientes, arritmias de início recente e gestação ou aumento da frequência cardíaca da arritmia são fatores descompensadores em todas as valvopatias e particularmente na estenose mitral. E como controlar esse paciente? O que fazer? Fundamental na estenose mitral é
controle da frequência cardíaca, seja por digitálicos ou até por beta-bloqueador, depois que você conseguir reduzir a congestão pulmonar. É fundamental porque a estenose mitral é uma doença de diástole, portanto você tem que reduzir a frequência para controlar o edema agudo de pulmão. Se mantiver o doente taquicárdico, dificilmente você consegue controlar o doente. Associado ao diurético, associado ao controle da frequência cardíaca, devemos fazer VNI e decúbito elevado. Preferencialmente, então, furosemida endovenosa, cedilanide ou um digital endovenoso, VNI, melhora a frequência cardíaca, mantém o paciente, diminui um pouco a congestão, pode iniciar um beta-bloqueador. E tratamento definitivo. Numa situação de emergência, se o score permitir, ou seja, o score ecocardiográfico for menor ou igual a 8, esse paciente pode ser submetido a uma valvoplastia mitral por catéter balão com um sucesso muito eficaz, né? Realmente a gente observa uma melhora muito grande desses pacientes. Se não for possível, você pode encaminhar ele para uma cirurgia de emergência, caso ele não melhore com as medidas clínicas iniciais de compensação da congestão e também da redução da frequência cardíaca. Uma outra situação que é comum na emergência é a insuficiência mitral aguda. E aqui se deve a uma sobrecarga de volume. Sobrecarga de volume no ventrículo pouco complacente, no átrio pouco complacente, provoca aumento súbito das pressões de enchimento, transmissão ao leito veno-capilar pulmonar e, obviamente, congestão pulmonar. Diversas causas podem provocar insuficiência mitral aguda, isquêmica, rotura espontânea da cordoalha, endocardite infecciosa, disfunção de prótese valvar, trauma, também pós-valvuloplastia mitral ou um leak paraprotético no paciente que tem prótese. E também é uma condição que geralmente vem ao pronto-socorro com edema agudo de pulmão e muitas vezes em choque cardiogênico. O que fazer com esse doente com insuficiência mitral aguda? Bom, veja que interessante. Habitualmente, a congestão, como eu mostrei anteriormente, ela é bilateral, mas pode acontecer, como nesse caso aqui, uma insuficiência mitral unilateral, só de um lado. Isso é interessante porque sempre a gente vai pensar no quadro de pneumonia aqui ou embolia, mas pode ser somente uma congestão. Nesse caso, vale colocar o paciente em VNI, ou se for o caso, não suportar a VNI, até uma intubação, e veja o que aconteceu. Ele melhorou completamente da congestão pulmonar. Isso não é habitual, mas pode acontecer na insuficiência mitral aguda, uma congestão unilateral, ao invés da habitual congestão bilateral. E o tratamento? O tratamento da insuficiência mitral aguda envolve, ao contrário da estenose mitral, que você tem que baixar a frequência, aqui você tem que dar diurético e vasodilatador. A função é diminuir rapidamente a congestão pulmonar e vasodilatar o doente desde que ele tenha uma pressão adequada para isso. Se o paciente não tiver pressão adequada, que suporte um vasodilatador endovenoso, você pode então submeter ele a um tratamento do choque, dando dobutamina, e em casos extremos, quando não há melhora, com o inotrópico do butamina, a gente sabe que inclusive reduz o refluxo mitral, você pode entrar com noradrenalina e balão intraórtico. O balão intraórtico ele tem um benefício muito grande, sobretudo no paciente com insuficiência mitral isquêmica, insuficiência mitral de etiologia isquêmica, porque ele não só melhora a perfusão coronariana, como ele melhora também os sinais de congestão pulmonar. Então, o balão intraórtico ele é extremamente importante, melhora o choque, melhora a perfusão coronariana, diminui a congestão pulmonar nos pacientes que utilizaram balão. E se você decidir por usar balão, seja precoce, porque olha só o que acontece. No choque sem balão, mortalidade é extremamente alta. No choque com balão, já tem uma melhora, e no paciente instável que usou o balão, mas que não estava chocado, também tem uma melhora clínica. Portanto, o balão intraórtico da insuficiência mitral aguda é uma boa ideia, é uma boa medida terapêutica e realmente ajuda bastante esses doentes como ponte para o tratamento definitivo. A gente sabe que esse tratamento definitivo, o tratamento cirúrgico, ele tem uma mortalidade extremamente elevada, mas num paciente em que está evoluindo com a situação de catástrofe, você realmente tem que submeter ao tratamento cirúrgico. Em situações como endocardite, doença degenerativa, a sobrevida é muito melhor do que na insuficiência mitral isquêmica, mas ainda assim, no paciente com insuficiência mitral aguda, se nada for feito, somente o tratamento de ponte não serve, o tratamento clínico não serve para tratar esse doente. Na maioria das vezes, você tem que indicar a cirurgia como uma medida de salvamento. Uma outra situação que você pode usar na insuficiência mitral aguda é o MitraClip. A gente não tem experiência aqui no Brasil, tivemos apenas um caso, mas a experiência no exterior mostrou que de 18 casos, já em choque cardiogênico, tiveram mortalidade elevada, mortalidade de 17% em 30 dias, não inferior à mortalidade cirúrgica, até um pouco inferior,
porém, a mortalidade tardia foi maior. Veja, se o paciente sobrevive, ele tem uma mortalidade semelhante aos pacientes operados. Então, esses pacientes com insuficiência mitral aguda é uma outra opção, né, sobretudo na funcional, que você consiga fazer o tratamento com mitraclip com uma redução de risco. E a estenose aórtica é uma outra situação de emergência, além da estenose mitral e da insuficiência mitral, também tem alta mortalidade, até 70%. E veja, o tratamento do choque cardiogênico na estenose aórtica também pode envolver uso de diurético, balão intraórtico, vasoativos, com cuidado, porque na estenose aórtica, normalmente, se você der muito vasoativo, você pode piorar a situação do doente. Se ele não tiver em choque, se ele tiver com a pressão adequada, você pode tentar o vasodilatador. E, finalmente, troca de válvula aórtica ou valvoplastia aórtica numa situação como ponte, como uma situação para tratamento definitivo desses doentes. Bom, vamos lá. E a TAV? O nitrato endovenoso na estenose aórtica. Esse trabalho já é um trabalho clássico, publicado no New England, no qual ele mostrou o seguinte, que nos pacientes que chegam com estenose aórtica com fração reduzida, o nitrato endovenoso reduziu a pressão capilar pulmonar, reduziu a resistência vascular sistêmica e melhorou o débito cardíaco, melhorando a sobrevida dos pacientes, que do contrário, a mortalidade seria 100%. Além do nitrato endovenoso, naqueles pacientes em que se permite isso, o balão intraórtico pode ser importante como ponte para um tratamento definitivo, porque ele alivia a estenose aórtica, favorecendo então, ganhando tempo para você fazer um tratamento definitivo, que pode ser cirúrgico ou a TAV. A TAV é uma coisa interessante, por quê? Porque é um procedimento menor. Sendo um procedimento menor, o risco desse paciente é menor, não precisa fazer uma cirurgia aberta e, portanto, o benefício do paciente é melhor e a decisão pela essa TAV tem que ser precoce. Quanto mais precoce a TAV, melhor o prognóstico desse doente. Quanto mais tardio, obviamente pior, porque ele mantém a situação de choque cardiogênico. Então, a estenose aórtica, o tratamento é diurético, vasodilatador, desde que se permita, ou seja, a pressão permita com nitroprusiato de sódio, balão intraórtico, valvuloplastia aórtica e, finalmente, TAV ou cirurgia aberta. E na insuficiência aórtica aguda? Na insuficiência aórtica aguda você tem de novo uma sobrecarga de volume, né? Mas aqui também uma sobrecarga associada de pressão e da mesma forma que as outras situações, se for possível permitir, né, você tem que fazer um tratamento dirigido para a situação clínica inicial, para a etiologia inicial. Na insuficiência aórtica aguda, as etiologias mais importantes são endocardite infecciosa, dissecção aguda de aorta e ruptura de prótese aórtica, além de trauma. Bom, o tratamento definitivo é a cirurgia cardíaca, que obviamente não adianta fazer balão intraórtico, está contraindicado, né? E o que você pode fazer é uma cirurgia cardíaca, e tem sido feito alguns casos, sobretudo no exterior, de TAV como ponte não como ponte, mas como tratamento definitivo nesses pacientes, nos pacientes em que é possível. A gente não tem a válvula específica para isso, chama de válvula, mas é uma situação que você pode utilizar também a TAV na insuficiência aórtica aguda, não disponível em nosso meio. Para nós, tratamento imediato com diurético, vasodilatador e inotrópico, um vasopressor se tiver choque cardiogênico, associado à cirurgia cardíaca definitiva. A TAV, como eu falei, é uma situação de exceção, mas tem se utilizado como case report, relato de caso, mostrando que há um benefício nesses pacientes. Por quê? Porque melhora a sobrevida, diminui o risco de uma cirurgia de emergência. Último ponto de emergência em valvopatia é trombose de válvula. Trombose de prótese é uma situação que pode acontecer, né, devido geralmente a uma falha do tratamento clínico. O paciente não toma anticoagulação, a anticoagulação é inadequada, ela pode acontecer em até 4% por paciente ano, embora ela seja em torno, varia de 0,1 a 4, dependendo do serviço, mais comum em posição mitral. E o que acontece? A mortalidade é alta se você nada fizer. Nós temos um tratamento específico, né, para trombose de Fosse, é que se o paciente estiver instável, o melhor tratamento é a cirurgia. Se a obstrução estiver estável, com anticoagulação adequada, tratamento cirúrgico aberto, de novo. E se a obstrução estiver estável, mas anticoagulação inadequada, você pode tentar a heparina endovenosa. A fibrinose só é disponível se a cirurgia estiver indisponível ou no paciente de alto risco, mas não no paciente chocado. Por quê? Trombos grandes, né, pode levar à embolização após fibrinose. Então, trombo maior que 10 milímetros, mais embolização, tratamento cirúrgico aberto. Trombo maior que 10 milímetros,
anticoagulação e cirurgia se houver persistência do trombo. E trombo menor que 10 milímetros, anticoagulação e cirurgia se persistente ou embolia recorrente. Aqui um caso, a gente mostra então o paciente pré-fibrinose e pós-fibrinose com melhora clínica após a fibrinose. Muito obrigado.